Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 40. Estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Fazei como os homens que esperam o seu Senhor quando volta das bodas, para que, quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Na verdade vos digo que se cingirá, os fará pôr à mesa, e passando por entre eles, os servirá. Se vier na segunda vigília, ou na terceira, e assim os encontrar, bem-aventurados são aqueles servos. Sabei que, se o pai de família soubesse a hora em que viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria minar a sua casa. Vós, pois, estai preparados, porque na hora em que não cuidais, virá o Filho do Homem. Palavra da salvação. Comentário Lucas 12, de 35 a 40. Teofilacto. Depois de decretar que seu discípulo deve ser modesto, despojando-o de qualquer cuidado com a vida e de todo orgulho, Nosso Senhor o incentiva agora a servir, dizendo: estejam cingidos os vossos rins, isto é, estejam inclinados sempre a praticar as obras do vosso Senhor, e acesas as vossas lâmpadas, isto é, não leveis as vossas vidas pelas trevas, mas assista-vos à luz da razão, mostrando o que fazer e o que evitar. Com efeito, este mundo é uma noite. Cingidos em volta dos rins são os que guardam a prática, pois esse é o hábito dos que servem. Cumpre-lhes também ter lâmpadas acesas, isto é, o dom do discernimento, para que o homem ativo possa discernir não apenas o que cumpre fazer, mas também como. Do contrário, desabam os homens no precipício da soberba. Deve-se reparar, contudo, que manda primeiro cingir os rins e só depois acender as lâmpadas, porque primeiro vem a ação, depois a contemplação, que é a iluminação da mente. Esforcemo-nos, pois, a praticar as virtudes, para que tenhamos duas lâmpadas acesas, a saber, o intelecto, a cintilar na alma, pelo qual somos iluminados, e a doutrina, com a qual iluminamos os demais. Pois nosso Senhor, todo dia, nos céus, desposa as almas dos santos, as quais Paulo ou outro semelhante lhe apresenta como virgens castas. Sua volta das bodas, celebradas nos céus, talvez se dê universalmente na consumação do mundo inteiro, quando vier do céu, na glória do Pai, ou talvez a cada hora, quando comparece de imprevisto à consumação de cada um. Ou ainda, nosso Senhor se cingirá, porque não entornará toda a abundância de bens, mas a reterá segundo certa medida. Quem, afinal, pode conter Deus em todo o seu tamanho? Daí que se diga que os rostos dos serafins são cobertos de véus por causa da excelência do esplendor divino. Segue, e os fará pôr à mesa, isto é, os fará descansar, porque assim como quem se põe à mesa faz descansar o corpo inteiro, do mesmo modo na vinda futura os santos descansarão completamente. Aqui, de fato, não tiveram o descanso do corpo, mas ali, junto com as almas, os corpos espirituais, após receberem a incorruptibilidade, gozarão de pleno repouso. Nosso Senhor lhes dará em troca um bem, por assim dizer, parelho, de modo que, assim como eles lhe serviram,
assim também ele os servirá. Ou ainda, uma vez que as vigílias são as horas da noite que provocam sono nos homens, deves entender que também na nossa vida há horas em que nos fazem bem-aventurados, caso nos encontremos despertos. Alguém te roubou teus bens? Morreram teus filhos? Foste acusado? Se nesses momentos não transgredires nenhum mandamento de Deus, Deus te encontrará desperto na segunda e na terceira vigília, isto é, no tempo mau, que induz as almas moles a um sono pernicioso. Alguns querem ver nesse ladrão o diabo, na casa a alma, no pai de família o homem, mas essa explicação não parece estar em harmonia com o que segue, pois a vinda do Senhor é comparada a esse ladrão, já que chega de imprevisto. Isso está em conformidade com o dito do apóstolo. O dia do Senhor virá como um ladrão durante a noite. Daí que a esta parte se acrescente: vós, pois, estáis preparados, porque na hora que não cuidais, virá o Filho do Homem. Comentário Lucas 12, de 35 a 40. São Gregório Magno. Cingimos os rins quando reprimimos pela continência a luxúria da carne, pois a luxúria, nos varões, reside nos rins, e nas mulheres reside no umbigo. Sendo, portanto, o sexo masculino soberano, o nome de rins designa a luxúria. Como, porém, não fazer o mal de pouco vale, a não ser que busquemos, além disto, dedicar o nosso suor às boas obras. Nosso Senhor acrescenta ainda as lâmpadas ardentes, as quais seguramos nas mãos quando, por meio de boas obras, damos exemplos de luz aos nossos próximos. A quem cumpre estes dois preceitos, resta-lhe, todavia, colocar a sua esperança inteira na vinda do Redentor. Por isso acrescenta: fazei como os homens que esperam o seu Senhor quando volta das bodas. O Senhor, de fato, saiu para ir às bodas, porque subiu aos céus. O novo homem se uniu à multidão sublime dos anjos. O Senhor volta quando vem com pressa ao juízo. Bate à porta quando, com os incômodos da doença, nos avisa que a morte anda vizinha. Abrimos-lhe a porta logo se o acolhemos com amor. Com efeito, não quer abrir a porta ao juiz quem teme sair do corpo, e teme ver o juiz quem lembra de o ter desprezado. Quem, por outro lado, está seguro de sua esperança e de sua obra, logo abre a porta ao que bate, porque, reconhecendo o tempo da morte próxima, alegra-se da glória da retribuição. Daí que se acrescente: bem-aventurados aqueles servos a que um senhor achar vigiando quando vier. Vigia quem, ante a visão da verdadeira luz, mantém abertos os olhos da mente, quem guarda pelas obras o que crê, quem afasta de si as trevas do torpor e da negligência. Ao cingir-se, prepara-se para a retribuição. Nosso Senhor passa por entre seus servos quando volta do julgamento a seu reino, ou ainda, o Senhor passa por nós após o julgamento, elevando-nos da forma da humanidade à contemplação da sua divindade. A primeira vigília é a primeira idade da nossa vida, isto é, a infância. A segunda é a adolescência ou juventude. E por terceira, entende-se velhice. Quem não quis vigiar na primeira vigília, portanto, patrulhe na segunda. Quem não quis na segunda, não deixe escapar os remédios da terceira. Assim, quem não fez caso de se converter na infância, volte a boa mente ao menos na juventude ou na velhice. Para sacudir a preguiça da nossa mente,
O Senhor nos mostra, por parábola, também os prejuízos exteriores, pois acrescenta: sabei que, se o pai de família soubesse a hora em que viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria minar a sua casa. Ou ainda, o ladrão mina a casa sem que o pai de família o perceba, porque, enquanto o espírito dorme, esquecido da sua sentinela, a morte, vindo de improviso, arromba a morada da nossa carne. Ora, ele teria resistido ao ladrão se estivesse desperto, porque se tivesse se precavido da vinda do juiz, a teria prevenido pela penitência e não morreria impenitente. Quanto à hora derradeira, o Senhor quis mantê-la desconhecida a nós, para que, não a podendo prever, nos preparássemos continuamente para a sua vinda. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5. Portanto, agora que recebemos a justiça pela fé, estamos em paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, Senhor nosso. Também por ele, pela fé, obtivemos acesso a essa condição de graça, na qual nos encontramos, e podemos orgulhar-nos esperando a glória de Deus. Não só isso, mas além disso, nos gloriamos de nossas tribulações, pois sabemos que sofrendo adquirimos existência, resistindo nos aprovam, aprovados esperamos. E a esperança não engana, porque o amor de Deus se infunde em nosso coração pelo dom do Espírito Santo. Quando ainda éramos inválidos, a seu tempo, Cristo morreu pelos malvados. Por um inocente, talvez alguém morresse. Por uma pessoa boa, talvez alguém se arriscasse a morrer. Pois bem, Deus nos demonstrou seu amor no fato de que, sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Com maior razão, agora que seu sangue nos tornou justos, por ele nos livraremos da condenação. Pois, se sendo inimigos, a morte de seu Filho nos reconciliou com Deus, com maior razão, já reconciliados, sua vida nos salvará. Não somente isso, por meio de Jesus Cristo, que nos trouxe a reconciliação, colocamos nosso orgulho em Deus. Pois bem, por um homem penetrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte se estendeu a toda a humanidade, já que todos pecaram. Antes de chegar à lei, o pecado já estava no mundo, mas, como não houvesse lei, o pecado não era levado em conta. Contudo, a morte reinou desde Adão até Moisés, inclusive sobre os que não haviam pecado, imitando a desobediência de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Mas o dom não é como o delito, pois se pelo delito de um morreram todos, muito mais abundantemente serão oferecidos a todos o favor e o dom de Deus, pelo favor de um só homem, Jesus Cristo. O dom não é equivalente ao pecado de alguém, pois o julgamento de um só pecado terminou em condenação. O perdão de muitos pecados termina em absolvição. Pois, se pelo delito de um só reinou a morte através somente dele, com maior razão, por meio de um só, Jesus Cristo, reinarão vivos os que recebem o favor abundante de uma justiça gratuita. Assim, pois, como pelo delito de um a condenação se estende a toda a humanidade, assim, por uma ação reta, se estende a todos os homens a sentença que concede a vida. Como pela desobediência de um todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um todos se tornarão justos. A lei se intrometeu para que proliferasse o delito, mas onde
proliferou o delito, a graça transbordou. Assim como o pecado reinou pela morte, também a graça, por meio de Jesus Cristo, Senhor nosso, reinará pela justiça para uma vida eterna. Palavra do Senhor. Salmo 40. Eu esperava com ansiedade o Senhor. Inclinou-se para mim e escutou meu grito. Levantou-me da cova fatal, do brejo lodoso. Firmou meus pés sobre um rochedo e assegurou meus passos. Pôs-me na boca um cântico novo, de louvor ao nosso Deus. Muitos, ao vê-lo, ficaram surpreendidos e confiaram no Senhor. Feliz o homem que pôs sua confiança no Senhor e não recorre a idolatrias que extraviam com enganos. Quantas maravilhas fizeste, Senhor Deus meu, quantos planos em nosso favor. És incomparável. Tento dizê-las e contá-las, mas superam toda descrição. Não queres sacrifícios e ofertas, cavaste-me os ouvidos. Não pedes holocaustos nem vítimas expiatórias. Então eu digo, aqui estou. No texto do rolo está escrito de mim, que hei de cumprir tua vontade. E eu quero, Deus meu, levo tua inscrição nas entranhas. Proclamei o direito a uma assembleia numerosa. Não fechei os lábios. Senhor, tu o sabes. Não escondi no peito a tua justiça. Anunciei tua verdade e tua salvação. Não neguei tua lealdade e fidelidade diante da numerosa assembleia. Tu, Senhor, não me feches tuas entranhas, que tua lealdade e fidelidade me guardem sempre, pois me cercam desgraças sem conta. Minhas culpas me atingem e não posso ver. São mais que os cabelos da cabeça e me falta ânimo. Digna-te, livrar-me, Senhor. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Sofram derrota vergonhosa os que me perseguem mortalmente. Recuem, confundidos, os que desejam minha desgraça. Fiquem mudos de vergonha os que caçoam, que te festejam e celebrem os que te procuram. Os que desejam tua salvação digam sempre, grande é o Senhor. Eu sou um pobre infeliz, mas o Senhor cuida de mim. Tu és meu auxílio e meu salvador. Deus meu, não tardes. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 40, por Luiz Alonso. Comecemos com a citação longa dos versículos de 7 a 9 em Hebreus 10. O autor põe nos lábios de Cristo os versículos do Salmo 10:5. Ao entrar no mundo, ele disse. O texto do Salmo é citado segundo a versão da 70, e, em consequência, em vez de me cavaste ouvidos, se lê, me aparelhaste um corpo. Dessa forma, o autor da carta contrapõe a entrega do Messias a todos os sacrifícios antigos. 10:10. Derroga o primeiro para estabelecer o segundo. Por essa vontade, ficamos consagrados, mediante a oferta do corpo de Jesus, o Messias, única e definitiva. Essa citação, assim pensam os padres, justificaria por todo o salmo nos lábios de Cristo. Mas Cirilo de Alexandria reconhece, como em outros casos, a tríplice atribuição. Nos lábios de Cristo, como anúncio da encarnação e redenção. Nos lábios do povo da antiga aliança, com suas desgraças e pecados, nos lábios da humanidade, destinada a receber a fé em Jesus Cristo. Suposta a transposição global, abre-se a passagem a outras particularidades, como, por exemplo, o começo expressa a esperança de Israel e de toda a humanidade aguardando a salvação. O poço de lodo é o reino do pecado, e a pedra é símbolo de Cristo. O cântico novo dá voz a toda novidade, de aliança, de sacrifício, de evangelho, de nova criatura.
Concluindo e recebendo da mão de Cirilo de Alexandria, citemos João 6,38. Desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.